Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo. Agora, mais um vídeo para falar sobre a igreja que sofre. Esse vídeo eu vou usar o slogan de uma fundação da Igreja Católica de 1947 que chama Ajuda a Igreja que Sofre. Mas não é dela que eu vou falar. Eu vou falar do sofrimento hoje da igreja e da sua ajuda para amenizar o sofrimento da igreja. Mas antes de falar dessa sua ajuda para a igreja que sofre, convido você que passa agora por esse canal. Ainda não se inscreveu? Convido você a se inscrever, a fazer parte desse canal, apertar um sininho que tem ali que você receberá notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, vídeo formativo e informativo sobre a nossa igreja. Vamos lá sobre a ajuda à igreja que sofre, a sua ajuda. Essa fundação que eu fiz referência, ela foi fundada em 1947 na Alemanha, e depois que a igreja foi destroçada pela Segunda Guerra Mundial. Em todos os sentidos, a igreja sofreu todas as dores possíveis e imaginárias, e aí surgiu esse movimento que hoje está espalhado para o mundo todo, pedindo a solidariedade das pessoas para reerguer essa igreja. Hoje nós vivemos num momento terrível da nossa igreja, sobretudo da igreja no Brasil, com vários tipos de sofrimento, e é nesse momento que a igreja precisa muito da sua ajuda. A igreja já sofreu, ao longo da sua história, muitas dores, muitas máculas, desde o início da sua fundação. Se nós lermos com atenção o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver quantas perseguições sofreram os primeiros cristãos. Quantas vezes a igreja foi atacada, quantas vezes a igreja foi manchada, quantas vezes ela foi agredida de tantas formas. E quantas vezes a igreja passou por momentos de tropeço também. Quantas vezes eclodiu no seio da igreja escândalos éticos, morais, doutrinais, ontem, hoje, e eles não vão deixar de existir. Então essas coisas estão aí para testar a nossa fé, como eu fiz num vídeo anterior. E o próprio Jesus já tinha alertado os seus discípulos, e claro, alertado a nós, cada vez que a gente lê essas passagens bíblicas de alerta de Jesus, é para a gente saber que essa igreja é uma igreja que vai enfrentar muitas dificuldades. Vocês se lembram daquela passagem bíblica quando Jesus disse para os discípulos que estava indo para Jerusalém, que iria sofrer muito e que todo aquele que estivesse com ele iria sofrer também as agruras das cruzes que vão se ressignificando ao longo da história. Pedro, naquele momento, não tinha entendido muito bem, queria desviar Jesus da cruz e disse, olha, nós não vamos permitir que isso te aconteça. E aí Jesus ficou muito bravo com Pedro, disse para ele, olha, vai para longe de mim, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus, você pensa coisas humanas. Às vezes nós pensamos coisas muito humanas, limitadamente, demasiadamente humanas, e nós acabamos nos tornando pedra de tropeço, tornando, em vez de parceiros, de discípulos, adversário de Cristo, adversário da igreja. Há muita gente que se diz cristã, mas são adversárias da igreja. Quando você ouve alguém criticando a igreja, quando você ouve alguém tentando manchar a imagem da igreja, essa pessoa não é discípula de Jesus, essa pessoa é Satanás. Ela é adversária, e aí Jesus está dizendo para ela, vai para longe de mim, porque você se tornou pedra de tropeço. Então é bom a gente sempre pensar se nós estamos nos tornando pedras de tropeço ou pedras que edificam a nossa igreja. Então Jesus havia alertado isso lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, de 13 a 20. A gente encontra Jesus entregando as chaves para Pedro e dando para ele uma responsabilidade ímpar, dizendo para ele, olha, eu confio em você,
eu entrego nas suas mãos as chaves desta igreja. Deus confia em nós, Deus confia em você. Ele te dá responsabilidade. E aí, às vezes, nós estando com a chave nas mãos, a gente não sabe fazer bom uso dela. Você daria a chave da sua casa para qualquer pessoa? Você só dá a chave da sua casa para alguém que você confia muito. Alguém que sabe que aquela pessoa vai abrir e fechar portas para ela tem essa responsabilidade de abrir e fechar as portas, sabendo quem ela deixa entrar, quem ela permite ter acesso. É essa confiança que Jesus teve a Pedro, quando ele confiou a Pedro as chaves do reino dos céus e disse para ele, eu te dou as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, o livre-arbítrio, a responsabilidade de abrir e de fechar portas, de ligar e de desligar, a liberdade de gerir com responsabilidade. Então, nessa hora em que a igreja está aí sendo manchada pelos meios de comunicação, seria muito importante a gente resgatar essa nossa responsabilidade, polir as chaves que Deus nos deu para continuar abrindo portas e não fechando portas. Então, esse poder que a igreja nos deu, que Deus nos deu, é para a gente edificar o reino aqui. Por isso que quando ele dá a chave para Pedro, ele vai dizer para Pedro, a igreja, o poder do inferno nunca vai poder vencê-la. O poder do inferno está aí constantemente, tentando puxar o tapete, tentando derrubar a igreja. E às vezes a gente não percebe, a gente entra nesse esquema diabólico e ajuda ainda mais a puxar esse tapete da igreja, a igreja que nós professamos a nossa fé. Nesse momento a gente precisa muito da união, do apoio das pessoas, que continue firmes na sua fé, que continue ajudando a sua igreja de uma forma assim bastante contundente, porque são nessas horas que nós testamos nossa fé, como eu disse num vídeo anterior. Aqui lembra também aquela fala do fariseu Gamaliel diante da perseguição da igreja, diante da organização das primeiras comunidades cristãs, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 38 ao 39, que Gamaliel, diante daquela situação, ele teve uma atitude muito sábia. Ele disse assim, se a obra é de Deus, ela permanece. Ou, literalmente, ele vai dizer, quanto ao que está acontecendo agora, dou-lhes um conselho. Não se preocupem com esses homens. E soltem. Porque se o projeto ou atividade deles é de origem humana, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não conseguirão aniquilá-los. Olha que conselho maravilhoso Gamaliel deixa aqui para nós, tão atual no momento que nós estamos vivendo. Tudo isso que está acontecendo, se é verdade, isso vai aparecer. E se não for verdade, isso vai também aparecer. Então é importante que a gente tenha nesse momento muita fé. Infelizmente, os meios de comunicação, eles fazem todo um estardalhaço, às vezes mancham a imagem da igreja, destrói pessoas, mas depois que prova o contrário, que isso não procede, eles não voltam para corrigir o erro. Não se dá uma notícia. Quantos e quantos casos já foram provados, inocentados, a mídia apresentou como escândalo e depois não veio consertar o erro. Então nós temos que ter muito cuidado nesse momento que a igreja mais uma vez sofre e que ela precisa muito da sua ajuda nesse momento. A igreja vem sofrendo nesse momento vários ataques.
Como se não bastasse a pandemia em que as pessoas tiveram que obrigatoriamente, devido às circunstâncias, se afastar das missas, se afastar das pastorais, muitos esfriaram na sua fé, muitos deixaram de contribuir com a sua paróquia, com o dízimo, deixaram de contribuir com as coletas, deixaram de contribuir com os eventos, porque na verdade os eventos são importantes, as festas, e aí a igreja ela ficou sem recursos. A igreja passa por um momento financeiro, todas as dioceses, as paróquias, de muita debilidade. Então nessa hora de retomada, aparecem coisas também aí que vêm somar a essas catástrofes, essas situações dolorosas, e que se você não for firme na sua fé, você pode de fato não só fraquejar como pessoa, mas enfraquecer muito a igreja, porque a igreja é você também. Então, eu venho nesse vídeo falar dessa igreja que sofre e venho falar também o que é que você pode fazer para amenizar, diminuir ou dirimir esse sofrimento. Você pode fazer isso, você tem condição. Você pode ajudar, colaborar, você pode se firmar ainda mais na fé nesse momento. Como é que você pode fazer isso? Então eu vou apresentar aqui alguns passos importantes do que você pode fazer, como você pode colaborar, como você pode se firmar na sua fé e fazer com que a igreja saia ainda mais fortalecida desses momentos de dificuldade que ela está passando aí em vários aspectos éticos, morais, doutrinais. Primeira coisa, não se afastar da igreja. Agora é o momento que a igreja mais precisa de você. Você abandonaria um filho seu se ele tivesse enfermo? Se você é filho, você abandonaria o seu pai, a sua mãe, no momento em que eles estão com debilidades, dependendo de você? A igreja é a nossa mãe. A gente abandona a igreja quando ela está ferida. Se você abandonar alguém que você disse que amava, no momento que aquela pessoa está ferida, você prova que você nunca a amou. A igreja está ferida nesse momento. Ela precisa do seu amor, ela precisa da sua ajuda, ela precisa da sua presença. Depois, não propagar notícias ruins. Eu disse também num vídeo anterior que os meios de comunicação já fazem isso com muita eficácia, com muita virulência. Não propague, não ajude, não dê munição ao inimigo. Você não deve propagar notícias ruins. Quando você ouvir alguém falando de assuntos dessa natureza, seja pessoas de dentro da Igreja Católica, pessoas de fora, pessoas de outras denominações ou pessoas ateias, pessoas que não têm religião alguma, criticando a igreja, tentando ainda macular ainda mais, o que você deve fazer? Não deve dar ouvido a essas pessoas, não dê margem para elas tripudiarem em cima do sofrimento que a igreja passa nesse momento. Depois, não deixe de contribuir, seja pastoralmente, seja financeiramente com a igreja, porque a igreja precisa da sua ajuda pastoral, da sua ajuda espiritual, da sua ajuda financeira. A igreja depende, a igreja não tem fontes de lucro, a igreja precisa da sua colaboração no dízimo, a igreja precisa da sua colaboração nas coletas, a igreja precisa da sua participação nos eventos, para que ela possa ter recurso financeiro para continuar trabalhos belíssimos de evangelização, para ela continuar sendo igreja. E é nessa hora que você deve fazer um esforço sobre-humano para continuar ajudando a sua igreja. A igreja precisa manter os seus trabalhos pastorais, ela precisa manter sua missão, a sua evangelização. Então, por isso, não seja individualista nesse momento, não seja alguém que pegue e vai ferindo ainda mais a igreja com a sua postura, com a sua língua, com a sua fala, mas seja alguém que ajude a edificar a igreja, a tornar a igreja ainda mais essa presença do reino de Deus. Outra sugestão, participe e ajude nos eventos da sua paróquia. Esse período de pandemia, que a igreja não pôde fazer praticamente nada, agora aos pouquinhos ela está voltando,
ela está precisando muito da sua ajuda. Dê uma olhadinha na sua paróquia. Com certeza a sua paróquia está precisando muito da sua ajuda. Em todos os sentidos, inclusive financeiro. Então você pode ajudá-lo, sim, porque é disso que vai fazer a sua igreja continuar no seu trabalho de evangelização. Depois, não dê vazão para ou oportunidades para grupos que gostam de atacar a igreja. Está cheio de grupos aí na internet, no YouTube, em outras redes sociais, atacando a igreja de uma forma terrível. Às vezes, grupos que se denominam católicos atacam a igreja com uma força descomunal. Se você ouve alguém falando mal da igreja, é sinal que aquela pessoa não é igreja. Bloqueie ela dos seus contatos, não dê margem, defenda a sua igreja, não deixe que pessoas continuem falando mal da nossa igreja, simplesmente porque elas querem ajudar a destruir ainda mais a igreja. Então, quando você fizer comentários, faça sempre comentários respeitosos. Isso é muito importante. Outra coisa importante é você estar aí sempre firme na sua fé, porque agora é hora de você provar a sua fé. A gente prova a nossa fé nas horas de dores, nas horas de dificuldade, nos obstáculos. Então é momento de você provar a sua fé, provar o seu comportamento de cristão com a sua igreja, porque se você se afastar, se você ajudar a falar mal, se você criticar, é sinal que você não está sendo cristão. Se você se identifica como igreja, quando você fala mal da igreja, fala mal de membros da igreja, você está falando mal de você mesmo, porque você não é membro da igreja. Então procure ajudar a sua igreja. Esse momento é momento de união, não é momento de divisão. É nesses momentos que nós precisamos estar ainda muito mais unidos. Os santuários continuam precisando da sua ajuda. As paróquias continuam precisando da sua ajuda. O nosso Pai eterno, ele não pode sofrer as consequências de atos inconsequentes. Deus continua sendo nosso Pai, apesar de todos os acontecimentos. Nossa Mãe Aparecida não tem nada a ver com as limitações humanas. Então, precisamos continuar firmes. Os santuários precisam da ajuda dos romeiros, dos fiéis. E se não forem esses, os santuários fecham suas portas, acabam. Então é nessa hora que você testa a sua fé. Como diz aquele canto Maria passa na frente, que na letra diz: quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, para sempre ela vai te atender. Então, nesses momentos, mostre que você tem fé, que você tem o amor a essa mãe e, consequentemente, você terá também o amor de Jesus. Mostre que você continua sendo filho do Pai Eterno, filho de Maria, tem Maria como mãe e que, nesse momento, você vai provar a sua convicção religiosa. Sua postura nesse momento é fundamental. Então ajude essa igreja que sofre nesse momento. Seja um bom samaritano, uma boa samaritana, ajude a curar essas feridas da igreja com o seu comportamento. É hora de você carregar essa igreja nos ombros, sanar suas feridas e fazer com que ela se reerga novamente com a sua ajuda. É isso que nós esperamos de você, católico, fiel, católico, apostólico, romano, que professa a sua fé nessa igreja que é santa, mas que tem tantos filhos, pecadores, carecendo do amor, da misericórdia, da compreensão. Seja essa igreja nos seus atos. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, minha bênção. Deixe seu comentário aí também, comentário respeitoso. Diga o que você acha desses momentos. Fale da sua contribuição, fale da sua postura. Isso é muito valioso para a igreja.
Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.